Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola Não Mente, o podcast sobre a NBA portuguesa. Comigo tenho, nesta sexta-feira, hora de almoço, clássico para quem tem outros empregos. Lucas Niven, como é que estás? Estás bem? Aquela hora que ninguém desconfia, João Diniz. Está de férias, Ricardo Reis está de férias. É importante dizer isto às pessoas, está de férias. Também É tem sim, direito. playoffs é hora de férias. Também tem direito, sim. Puto, estás bem? Estou bem. E tu? Estou bem. Olha, ontem jantei num clássico lisboeta que quero partilhar contigo, chamado Café do Paço. Ok. Não sei se conheces. Foi um Conheço, sítio nunca que fui, eu, mas conheço. quando trabalhava numa consultora que começa com K e acaba em MG, ia lá imensas vezes. Foi dos sítios que eu fui mais vezes na vida. Sei que depois os senhores que estavam à frente daquilo venderam a um grupo de restauração que tem, entre outros, o Canário e o Ofício, etc. Acho que o grupo se chama Paradigma, acho que é assim que se chama. Mas voltei ao Café do Paço, já não ia há alguns anos, e pá, gostei muito. Pá. É óbvio que se perdeu ali uma parte da mística, porque é que, estás a ver, aquele restaurante tens de tocar à porta para entrar, os senhores ficam-te com o casaco, não estão a passar bem, estás a ver, aquelas... Agora já não há bem isso, já não há Como é que isso. está o meu amigo? Sim, exatamente, é esse clássico. Como é que está o meu amigo? É esse clássico. Mas contente por saber que o croquete, apesar de não estar igual, continua bom. Pá, e o bife, puto. Eu estava a dizer isto às pessoas que estavam comigo e acho que vais-me perceber, que é, eu não sei se aquela é a melhor carne, eu não sei se aquele é o melhor molho. O que eu sei é isto, que é, o conjunto é bué redondinho, estás a ver? Está tudo certo, estás a ver? Está tudo certo. O molho é bué goloso, a carne é bué redondinho. Tipo, portanto, eu não sei, estás a ver? Se é a melhor carne, se é o melhor molho. O que eu sei é que aquilo, um conjunto funciona melhor e por isso eu não tenho problemas nenhuns em dizer que, tipo, provavelmente é o melhor bife de Lisboa. Não tenho problemas nenhuns. Por causa disto, estás a ver? Por causa deste. É redondinho, é tudo redondinho. Aí está a sua Coca-Cola. Havia muitos, as pessoas, os ouvintes e quem vê no YouTube, têm falado muito da tua Coca-Cola e do facto de não estás a aparecer de Coca-Cola, mas finalmente aconteceu. Finalmente aconteceu. Úlceras gástricas a ver se apareciam mais tarde do que mais cedo, portanto não é sempre. Por acaso, nós ainda não temos essa dimensão, mas gostava de, se um dia tivéssemos, tu pudesses ter Coca-Cola, que a Coca-Cola te mandasse, portanto, Coca-Cola, e que eu recebesse, pá, alguma água com gás. Tipo, vou deixar até às marcas de água com gás. Pá, Qual é o teu ranking de águas com gás? Já agora rasta ao bife. Pá, eu sou um gajo de pedras, normalmente, mas já dei por mim a gostar bastante de Pellegrino. Dei por mim nisso. Olha o burguês! Dei por mim nisso. Já dei por mim, tipo, pá, isto é fixe. Pellegrino eu sinto que é um bocado como... Pellegrino e pedras é um bocado como espumante e champanhe, estás a ver? Pellegrino sinto que a bolha é um bocadinho mais fina, um bocadinho mais pequenina, etc, etc. Então, é isso. Dei por mim aí. Há alturas que a pedras me sabe bem, porque a bolha não é tão invasiva, mas pá, quando estás a precisar daquilo, uma boa Castelo. Uma boa Castelo, que até faz os pelos do nariz eriçarem, né? Vem a lagriminha, que é o que queres. Sim. Mas eu gosto. Eu antes não gostava muito, mas agora gosto. Agora gosto de Castelo. Gosto de todas. Todas as águas com gás são boas. Com gelo e limão, tipo, é o que vocês quiserem. Ou até sem gelo, ou até sem limão. É por aí. Olha, não tenho nada de restauração para te contar. Também gravámos na segunda, tive uma semana muito calminha. Fui jantar à casa da minha irmã ontem. Mas pronto, ela é vegetariana, por isso não conta. Tipo, bolinhas de grão e não sei o quê, acho que não. Ia bem. Mas humos, podes mandar um humozinho, é fixe. Não, mandou-se o humos. Comi bem, não vou... Humos termoço. Já comeste esse humos termoço? Não vai ela ouvir termoço? isto? Não. Ok, é bom. Mas de resto tudo fino. Foi só isso, não tens mais nada para acrescentar. Não tenho nada, não fui a lado nenhum. Encontrei uma pizza hoje. Vi Jailblazers, o documentário. Já consegui ver. Aconselho bastante. Eu comecei a ver a NBA mais ou menos naquela altura, portanto, início dos anos 2000. Exato, e já não tinha bem memória da equipa inacreditável que os Blazers tinham nessa altura, porque não era só, ou seja, para lá dos problemas extra-campo, é verdade, que são muito focados no documentário. O documentário está na Netflix, para quem não sabe, pronto. Para lá dos problemas extra-campo do Rasheed Wallace,
do Bonzi Wells, do Damon Stoudemire, principalmente o Damon Stoudemire, porque era o gajo que estava sempre a ser apanhado com droga. Os outros acho que estavam mais a levar por tabela. Tinham tipo o Steve Smith, tinham o Greg Anthony, tinham Sabonis Pai. o Sabonis Pai, tinham imensa gente, pá, tinham imensa gente. Era uma equipa mesmo, tinha o Scottie Pippen, pronto, foi nesse ano. Era uma equipa mesmo fixe, que deu muita luta aos Lakers. E lá está, uma das recuperações mais míticas da história dos Lakers é, infelizmente, à custa dos Portland Trail Blazers, que foi relembrado neste documentário, num jogo 7 das finais de conferência do Oeste, falharam no início da segunda parte, acho que foi assim, ou a meio do terceiro período, 15 lançamentos seguidos. Foi uma coisa absurda, e os Lakers se recuperaram até chegar àquela jogada mítica entre o Shaq e Kobe, o alley-oop mais conhecido de todos os tempos, sim. Que, pá, procurem alley-oop Shaq Kobe, já viram de certeza isso em algum momento, pá, mas é muito fixe ver, e eu lembro-me de adorar o Bonzi Wells, eu sempre gostei de gajos assim gordinhos, estás a ver? Gajos gordinhos, mas jogava, o Bonzi Wells tinha muito essa vibe, estás a ver? Eu jogava muito, e o Stoudemire era, para quem não se lembra, pronto, era um base com 1,73 m. Jogava numa equipa... O Damon Stoudemire chegou a ser rookie do ano ou não? Foi o rookie do ano, no ano dele, sim, foi o rookie do ano. O Stoudemire era canhoto, primeiro que tudo, portanto já tinha o meu... Pronto, o Michael Carter Williams também foi, não querer dizer muito, mas não era um gajo qualquer. Não, mas o Stoudemire era bom jogador, era muito bom jogador. E era um base com 1,73 m que jogava na NBA, tipo numa equipa que lutava para tentar ser campeã. Portanto, pá, era bom jogador. Ele agora é treinador do universitário, não é? Tipo... Não sei. Acho que é treinador de basquetebol universitário, quem diria, mas pronto. Bom, pá, portanto os playoffs começaram. Desta vez continuaram, mas começaram. Agora sinto que agora é que começaram. Porque do início da semana para cá, sinto que aconteceu muita coisa. Não sei, se calhar vamos primeiro aos jogos que aconteceram ontem à noite. Tivemos 3 jogos ontem à noite. Tivemos os Hawks com os Knicks. Os Hawks viraram a eliminatória, ou seja, quando tínhamos falado a primeira vez, os Knicks tinham ganho o primeiro jogo, entretanto os Hawks ganharam os dois jogos seguintes. Os Raptors com os Cavs, os Raptors reduziram para 2-1, portanto ganharam o seu primeiro jogo em casa e ganharam por 22 pontos. Por 22 pontos, uma boa tarefa. E os Timberwolves ganharam aos Nuggets. Já vamos a estes, vamos só primeiro se calhar tirar os Knicks e os Hawks da frente. Isto porquê? E eu queria começar por aqui, porque sei que vais apreciar esta comparação, que é, a pergunta que eu quero fazer a toda a gente é, será que se os New York Knicks, aliás, será que se o CJ McCollum, vou dizer isto de outra maneira, aliás, o Jalen Brunson, será que o Jalen Brunson é só um CJ McCollum com mais bola na mão? É isto, eu quero deixar isto aqui, e atenção, eu digo isto enquanto gajo que sempre apreciou CJ McCollum. Se forem a ver episódios até do podcast anterior, eu sempre achei piada, porque eu acho piada a malta que se mexe mais devagar que os outros e ainda assim consegue... É boa isolamento. Consegue superar os outros, ou seja, ele claramente supera toda a gente, não é pelo seu lado físico, não é? E aliás, ele foi presidente, não sei se ainda é, da Associação dos Jogadores, ainda é, e normalmente são gajos que são espertos, são gajos que são reconhecidamente inteligentes, etc. E o CJ McCollum tem isso tudo porque ele claramente não consegue. Aquilo que ele consegue no campo de basquetebol não é pelo seu físico. Eu não estou a dizer que o Jalen Brunson é pelo seu físico, não é isso. Agora, que o que ele está a fazer pelos Hawks não é assim tão diferente daquilo que o Jalen Brunson faz pelos Knicks, podemos discutir ou não. Será que se trocássemos o Jalen Brunson pelo CJ McCollum, o resultado estava assim tão diferente? Ou não? Estás a ver? Então, vou deixar isto aqui para reflexão, antes de falarmos do facto dos Hawks estarem a ganhar a uns Knicks que ontem então claudicaram bastante na parte final, tiveram o jogo todo atrás, passaram para a frente e depois claudicaram. Não há outra maneira de dizer isto. Foram 2 jogos mal perdidos pelos Knicks ou não?
Sim, condições normais, enfim, é um jogo equilibrado. Pode dizer que na lotaria da coisa costuma ser que os jogos clutch caem mais ou menos em igual medida para ti e para o teu adversário, a não sei que tenhas um grande especialista na altura das decisões. O Brunson tinha essa fama, e não sei se ele chegou a ganhar um Clutch Player of the Year já, mas enfim, estes últimos dois parecia normal que uma equipa tivesse ganho um e a outra tivesse ganho outro, e se isso fosse o que tinha acontecido, estava 2-1 para os Knicks, com vantagem caseira, estava mais ou menos tudo normal nesta série. Mas a verdade é que desde o primeiro jogo que foi mais ou menos convincente e que falámos aqui que parecia que o banco dos Hawks era muito fraco e não ia dar resposta, a verdade é que os Hawks não estão a precisar assim tanto do banco. Na verdade, os 5 iniciais, a equipa de Atlanta tem levado bastante a melhor, porque o CJ McCollum está a ser o melhor jogador da série, e numa série em que claramente o plano dos Knicks é meter o Brunson a explorar o McCollum e o plano dos Hawks é meter o McCollum a explorar o Brunson, o esquema defensivo dos Hawks tem mais soluções para promover trocas e de esconder as deficiências do McCollum. Portanto, há Dyson Daniels, há Jalen Johnson, há Nickeil Alexander-Walker, há Jonathan Kuminga. Aí está! Houve a engolir, a fazer os críticos engolir as suas palavras e a garantir um bom contratozinho para o ano. A garantir um bom contratozinho. O segundo ano é uma team option, portanto, os Hawks ficarem quietinhos podem ficar com aquele ano. Pois é, desculpa, tens razão. Quem sabe se não vai aproveitar isto para Esqueci-me que ele negociar tinha uma coisa renovado, com os Warriors no início da por um temporada. mais um, exatamente. Mas está aí, está na luta, vai se sentar à mesa para negociar, porque se calhar os Hawks também, se puderem baixar 1 milhão a 2 aos 24,5, se calhar se lhe derem 5 anos a 20, 100 milhões, ele se calhar aceita já, vamos ver. Mas a verdade é que o Quinn Snyder está a dar um tarião de meia-noite ao Mike Brown a partir do banco, mas uma coisa escandalosa. No jogo 2 não teve medo de sentar o Dyson Daniels e jogar com o Kuminga foi o melhor jogador na recuperação dos Hawks, dos dois lados do campo, desarmes de lançamento vindos do lado fraco, meter a bola no cesto e atacar o pintado no outro lado, jogou muito mesmo. Ontem é ele que na última posse de bola vai atrás do Brunson e naquela reposição final parte completamente o estilo de jogo dos Knicks. Mas acima de tudo o Mike Brown está a facilitar. Achas que o Mikal Bridges pode ir a algum restaurante em Nova Iorque nos próximos dias ou não? Eu não aconselhava. Não está fácil para o nosso fute Mikal, meu. Não está fácil. As luzes dos playoffs não são boas para ele. Ele nos últimos 6 períodos, portanto no último jogo e meio, tem mais turnovers do que pontos, ressaltos e assistências somados. Pois, não está fácil. Não está nada fácil. Quem jogou relativamente bem até foi o Miles McBride, que acaba com mais 16, apesar de ter feito 5 em 14. Se tu olhares para o plus-minus dos Knicks ontem, tens uma quantidade absurda de jogadores, num jogo que foi decidido por 1 ou 2 pontos, tens uma quantidade absurda de jogadores com plus-minus de mais 15 e de menos 15, portanto isso é claramente uma demonstração de que o treinador não está a acertar com os lineups. Tem coisas que estão a funcionar e nas quais ele não está a insistir, e coisas que estão a falhar e nas quais ele está a insistir. Mikal Bridges, 20 minutos em campo, menos 26. Não é fácil. Porra, não está nada fácil. Mitchell Robinson um desastre também, foi tipo menos 16 num par de minutos. Isto é uma série menos 18 em 11 minutos. O Karl Anthony Towns está a jogar muito bem. No jogo, nas 2 derrotas, o Karl Anthony Towns jogou bastante bem. Só que os Knicks só sabem jogar para o Brunson. Só o Brunson é que martela a bola. Eles parece que ele não tem maneira de... Parecem com vergonha de alimentar o Karl Anthony Towns, que tem tudo para dominar esta série e que no volume que está a ter, está a conseguir fazê-lo. Não percebo. Sim, o Brunson acaba com 26 pontos, é verdade, jogar 40 minutos, 0 em 5 de 3 pontos. E uma coisa que nem é muito comum nele, principalmente nestes jogos de playoffs, que é 5 vezes no lance livre só. É pouco para ele, eu acho que é pouco para o Jalen Brunson. O jogo defensivo do Dyson Daniels ontem é gigantesco, mas lá está, eu não sei o que é que o Mike Brown anda a fazer, porque ontem o Brunson faz um end-one, passam para a frente, e na posse de bola seguinte, eles, para defender, têm o Brunson e o Towns em campo. Porquê? Pode-se dizer, porque se recuperarem a bola querem ter os melhores jogadores ofensivos em campo e nesse caso não teriam. Mas eles tinham um desconto de tempo para pedir a seguir se recuperassem a bola. Sim. Portanto, não percebo. Só uma cena, o que é que achamos só antes de passarmos a sério, o que é que achamos do nosso puto CJ McCollum? O que é que estás a achar?
Disseste que estava a ser o melhor jogador da série, mas é meio. O Bill Simmons escreveu um tweet, não sei se viste, é engraçado, que é todos os playoffs há sempre um jogador que faz um glow up. Não estava à espera que fosse CJ McCollum aos 34 anos. Sim, perdidão da vida em New Orleans. Vi o Nate Duncan a dizer também que não é um grande sinal para a tua defesa. Se a tua defesa está a ser comprometida por um tipo que em condições normais era talvez o sexto homem numa equipa de título, que é o CJ McCollum, se calhar é porque não tens uma grande defesa e ponto final. E andámos aqui a falar da defesa de bloqueio direto e do primeiro ponto de ataque de ser o Brunson e o Karl Anthony Towns, e estamos a ver, está a ser escandaloso. Outro jogo que aconteceu ontem. Dito isto, os Hawks estão a meter muito lançamento também e jogos relativamente equilibrados. As bolas estão a cair. Portanto, eu tinha isto Knicks em 7. Acho que para lá caminhamos para 7 jogos. Vamos ver. Sim. Deixa ver se... Bom, deixa ver se os Knicks conseguem responder agora em Atlanta, porque se de repente fica 3-1... Neste momento já tem que ganhar um jogo em Atlanta para isto ir a 7. Sim. O outro jogo do Oeste que aconteceu ontem foi os Raptors com os Cavs. Os Raptors que talvez naquele que foi o melhor jogo da carreira do Scottie Barnes, 33 pontos, 33 pontos, 5 ressaltos, 11 assistências. Diz? Numa eficiência absurda. Numa eficiência sem sentido, o gajo lançou, só para não me enganar, 11 em 17. 33 pontos em 17 lançamentos, é ridículo. É muito bom, mais 23, e acabou por ser uma surra dos Raptors aos Cavs, enganadora, porque até ao final do terceiro período a coisa até estava equilibrada, mas depois no quarto período, não sei, foi um descalabro, pronto, no lado dos Cavs, e os Raptors acabam por vencer confortavelmente e ter aqui meio um impulso, né? Que estas coisas depois também são fixes, que é para lá, mas nós não estamos enterrados, nós conseguimos ganhar a estes gajos. E pronto, e foi isso que aconteceu. É tal teoria que gostamos sempre de ver no jogo 3, especialmente na primeira volta, porque a partir da segunda já quase todas as equipas podem ganhar em qualquer pavilhão, mas na primeira o que gostamos de ver é numa equipa que é candidata ao título chegar no jogo 3 a casa da equipa a quem é suposto ganhar e ganhar. Tipo, os Thunder vão chegar à casa dos Suns e vão martelá-los completamente com toda a probabilidade, e isso normalmente é a marca de uma grande equipa. Por outro lado, a equipa que perdeu 2-0 na casa da outra chega à casa, está em frente aos seus adeptos, tem aqui a melhor hipótese de fazer alguma coisa da série, porque se ficar 3-0 está completamente morta e enterrada, e gostava de ter visto uma melhor resposta dos Cavs. Os Raptors, lá está, não são toscos nenhum, eles fizeram escolhas péssimas para o futuro de médio prazo deles, eles estão a jogar essa série sem o Quickley, portanto as coisas podiam estar ainda um bocadinho melhores. O Brandon Ingram, novamente com 9 lançamentos, não é um fator, e eu não sei o que é que passou pela cabeça dos Raptors para ter ido buscar o Brandon Ingram na deadline do ano passado, numa altura em que estava magoado, e imediatamente deu-lhe uma extensão de contrato a receber 40 milhões ou mais por ano. Acho patético, e vai-lhes ir muito caro, porque neste momento não sei para quem é que eles conseguem mandar o Brandon Ingram. E depois acho que a coisa se no frontcourt, à medida que a série tem vindo a avançar, temos mais Mamukelashvili e mais Colin Murray Boyles, um miúdo que vai ser uma vedeta no lado defensivo e ontem mostrou muita coisa no ataque, e menos Jakob Poeltl, e isso está a confundir um bocadinho o frontcourt dos Cavs. Podemos só falar de... Lá está, hoje é canhotes, já falámos de canhotes há bocado e vamos falar agora. Pá, quem é Jamison Battle, que ontem jogou pelos Toronto Raptors e faz só para ver se não me engano, lá está, 5 em 5 lançamentos de campo, 4 em 4 de 3 pontos, mais 14, fez um plus-minus de... mais 14 não, 14 pontos, um plus-minus de 20, e arrumou com a equipa dos Cavs no quarto período, em que marcou tipo 3 triplos seguidos, foi uma coisa assim. Onde é que este gajo... Lá está, este gajo está a jogar porque o Quickley não está a jogar, vou assumir. Não sei. Sim, a malta... Os Raptors do ano passado, com o primeiro ano do Darko Rajakovic, tiveram muita gente magoada, e lá está, de repente vemos aquelas equipas... toda a gente deixou de ver aquelas equipas que começam a apostar em putos porque não têm... As estrelas estão todas no estaleiro. O Ingram estava magoado, o Quickley também às tantas se magoou.
e começaram a jogar muito com o Jamal Shead, com o Jacoby Walter, com o Jamison Battle, e eles à vez pareceram todos muito interessantes. Depois é o que é que eles podem ser numa equipa mais ou menos a sério, e ontem os lançamentos que iam para o Jamison Battle, estávamos a dizer que os Hawks têm sido felizes no capítulo do lançamento. Ontem os Raptors em lançamentos em suspensão marcaram 1.7 pontos por lançamento, portanto basicamente tudo o que eles atiraram ao ar, e especialmente no quarto período caiu, portanto aquela teoria do Bill Simmons, se tu és os Raptors contra os Cavs, vais ter o Scottie Barnes game, vais ter o Brandon Ingram game, vais ter o Emmanuel Quickley volta e faz 30 pontos, e de repente só precisas de um role player a dar as vistas, e pronto, tivemos o Jamison Battle game. Está cá ele. Ainda ontem, se calhar temos de falar do jogo mais... Se calhar doeu aqui um bocadinho no coração, nós que somos fãs do Jokic, que foi os Timberwolves com os Nuggets, 113-96, quase 20 pontos de diferença, com os Nuggets a saber-se momentos antes do jogo horas, que o Aaron Gordon não ia jogar, e quando o Aaron Gordon não joga, os Nuggets tornam-se uma equipa, não é banal, não é isso, mas muito mais permeável nos playoffs, e ontem não deu, e fizeram uma coisa que já se fez várias vezes em playoffs contra o Jokic, que foi, lança o que tu quiseres, mas não vais fazer assistência, não vais fazer a tua cena, não te vamos deixar fazer a tua cena. O Jokic acaba o jogo com 3 assistências, acho eu, se não me engano, acho que são 3 assistências, 2 em 10, 3 pontos, 7 em 26 lançamentos de campo, também não foi o jogo mais eficaz dele, e se calhar por isso é que... Não precisamos usar paninhos quentes, foi o pior jogo que eu já vi o Jokic fazer em playoffs. E apesar dos 11 em 11 de lances livres, menos 21, e os Nuggets foram completamente atropelados por uns Timberwolves que nem precisaram ter um super eficaz Anthony Edwards para conseguir ganhar o jogo. Tem o Jaden McDaniels, o jogador favorito do Anthony Edwards. Está lá. E o Ayo do Sumno, né? Grande joga dele. Isto, o que é que isto significa? Não sei bem, não é? Significa que se o Aaron Gordon não voltar, é possível que tenhamos aqui... Não sei se os Denver Nuggets conseguem recuperar disto, ou então, e é isso que eu queria dizer, bora não apostar contra o Gordinho. Podemos não apostar contra o Gordinho, ao mesmo tempo reconhecemos que esta defesa sem o Aaron Gordon é um passador, é muito permeável e é caminho aberto para o sexto. E de facto, os Wolves, quando foram buscar o Tim Connelly, que era GM, foi o arquiteto da equipa dos Nuggets, quando ele chegou aos Wolves, a primeira coisa que ele quis fazer foi o quê? Foi buscar o Gobert. Qual é o preço? Não interessa. Eu preciso do Gobert se quer competir na Conferência Oeste. E o menino Gobert, para quem nos está a ouvir lá em casa, está a ser o MVP dos playoffs, passado uma semana. Está a ser o melhor jogador dos playoffs. O que ele está a fazer ao Jokic, em 1 contra 1, não se escreve. Está a ser completamente ridículo. E, portanto, a conversa começa e acaba aí. Porque, por muito que queramos dizer que a defesa dos Wolves é permeável, se os Nuggets não vão ganhar os minutos com o Jokic em campo, não digo perder por 21, mas se não os vão ganhar os minutos com o Jokic em campo, e se o Gobert vai ganhar este matchup individual, e se eles vão fazer menos de 100 pontos por jogo, o ataque dos Nuggets vai fazer menos de 100 pontos por jogo, então não há defesa que safa esta equipa. E o que aconteceu foi que o Jaden McDaniels está a engolir o Jamal Murray na segunda metade do jogo 2 e no jogo 3. O Gobert está a fazer o melhor que alguém humanamente pode fazer em 1 contra 1 contra o Jokic. O Jokic falhou 31 lançamentos em 2 jogos. Ele tem semanas em que não falha 31 lançamentos. Em que passa a semana a lançar 70% de campo e não falha 31 lançamentos numa semana de 4 jogos. Falhou 31 lançamentos e não sei se os Nuggets vão chegar àquela curva da equipa em que o atleticismo não é suficiente contra os Wolves. Os Lakers não conseguiram lidar com o atleticismo dos Wolves do ano passado e os Nuggets não estão a lidar com o atleticismo dos Wolves este ano. E depois também estão a entrar, se calhar, naquela fase de construção da equipa meio Milwaukee-Buckiana, que é tipo, para tentar arranjar companhia para os Giannis, estão a cometer erro atrás de erro até que a coisa fique insustentável e não há por onde fazer crescer mais a equipa. Muita gente elogiou a troca do Cam Johnson pelo Porter Jr., eu fui um deles, não há dúvida nenhuma. Não resultou.
a verdade é que o Cam Johnson dos Nets não apareceu aqui, não existe. Não resultou? Demos-lhe toda a tolerância do mundo para... atravessou lesões, há uma fase de adaptação a uma equipa que se conhece muito bem, demos-lhe toda a corda do mundo, mas não resultou. E este é sempre o perigo quando trocas um jogador cujo teto é mais alto do que aqueles que vais receber, porque o melhor Porter Jr. é muito melhor que o Cam Johnson e já mostrou este ano durante a fase regular. Tinha as suas deficiências, é verdade, mas um jogo destes em que o Jamal Murray e o Jokic estão a ser completamente engolidos pelos defensores, é preciso mais alguém, e o Cam Johnson não está a ser esse tipo. O Christian Brown começa para o ano uma extensão de 150 milhões e 2 pontos não vai dar. 2 triplos ou 3 triplos tentados, tem que viver ali dentro no dunker spot, e depois quando falham dos titulares, como o Aaron Gordon falhou, a coisa é toda muito, muito magrinha a partir daí, por isso sem querer arranjar desculpas em roleplayers, o Jokic não está a ser bom o suficiente. Isto é uma série em que sabemos que é uma rivalidade já, porque estão-se a encontrar pela terceira vez em 4 anos, os Wolves não têm medinho nenhum destes Nuggets, nenhum. E o Gobert está a ser absolutamente brutal na série e está a chegar para o Jokic. O Cam Johnson, que teve média de 12 pontos por jogo durante a época regular, agora está com média de 10 pontos, que não é assim tão estranho nestes 3 jogos. Se pensarmos que normalmente as médias baixam um bocadinho em playoffs, não é assim tão estranho, portanto ele só está a mostrar aquilo que mostrou na época regular. Agora, há aqui um tema que é, eu tenho dúvidas que o Michael Porter Jr. a lançar 5 triplos por jogo, marcar só um, que é o que está a acontecer ao Cam Johnson nestes primeiros 3 jogos. De facto é um downgrade muito grande e nem defensivamente a coisa parece compensar, claramente. Por isso, não está a correr bem para os Nuggets e vão jogar encostados às cordas no fim de semana, porque se perdem o jogo em Minnesota, eu não sei se... Sem Aaron Gordon foi um passeio. Já o Bones Island consegue fazer aquilo que quer, o Ayo do Sumo consegue fazer o que quer. Não há pressão nenhuma colocada no ataque. Os Nuggets têm 1, 2, 3 opções para atacar. Não há qualquer dificuldade em conseguirem ter um lançamento de que gostem. Antes de falarmos dos jogos que vão acontecer hoje, só passar pelos primeiros classificados do Oeste e do Oeste. Os Pistons, que perderam o seu primeiro jogo contra os Magic, recuperaram agora e venceram o segundo. Vamos ver o que é que vão fazer nisto. Achas que os Magic fizeram ali o seu trabalho e agora vão tentar resolver, entre aspas, em Orlando e ganhar os seus 3 jogos em casa? Ou achas que os ajustamentos que foram feitos por Detroit vão ser suficientes para que os Magic não tenham hipótese? Não, mais do que não. A última coisa que eu quero fazer de um primeiro seed é dizer que ganharam um jogo porque o 8º seed tirou o pé do acelerador, não é? Acho que os Pistons foram uma equipa que ganhou 60 e tal jogos na fase regular e mostrou porquê no segundo jogo, porque estava em frente aos seus adeptos e estava encostado à parede e não podia perder os primeiros 2 em casa. No geral, para demérito dos Magic, eu fui ver a estatística de passes, eles foram a primeira equipa que em todos os jogos fez mais passes, fizeram 300 e tal passes, mais do que qualquer outra. E neste houve muito isoball, especialmente naquele parcial de, acho que foi 27-0 ou 25-0 e 33-6. Estavam a jogar 1 contra 1 à vez, portanto voltaram a cair nos piores hábitos. Mérito também para a defesa dos Pistons. O Bickerstaff pode ser que tenha aprendido que lá porque o Ozar Thompson não sabe lançar, então é o trabalho dele arranjar um esquema tático que permita ter o Ozar Thompson em campo, e a solução não é tirá-lo à primeira dificuldade pelo Dennis Jenkins, que atira mas também não acerta grande coisa. Os Pistons com o Ozar Thompson em campo tiveram um defensive rating de 66, pai. Os Pistons no jogo 2 com o Ozar em campo marcaram mais que 40 pontos por 100 posses de bola que os Magic. Foi um descontrole, foi um jogaço defensivo dele. E sim, fizeram o que lhes competia. Ok, pareceu mais soltinho, parecia haver um bocadinho mais de espaço, mas os Magic voltaram. Não foram os Magic terríveis daquele jogo contra os Celtics e do primeiro jogo do play-in, mas continuam a ser uma equipa um bocadinho irregular e de 2 caras. Enfim, a série vai ser mais comprida do que se calhar os Pistons gostariam, mas acho que conseguiram provar que são a equipa mais forte, não é? Sim, quem também conseguiu provar que é a equipa mais forte. Agora tem que ganhar um Orlando, porque senão... Sim. São os Thunder, que não obstante tiveram uma má notícia durante o último jogo, ganharam aos Suns, mas perderam Jalen Williams, que não sei quando é que vai voltar.
Está week to week. É uma... Está week to week. Sim. Coxa é grau 1, portanto vai ser avaliado semanalmente. Yeah. E numa altura em que ele estava a jogar bem, não é? Estava a voltar Sim, a ser sim. o Jalen Williams, estava a jogar muito bem. E por isso estou curioso para perceber como é que vai ser o jogo em Phoenix, porque claramente o ambiente vai estar a escaldar. Aquilo que aconteceu na conferência de imprensa e durante o jogo, o Devin Booker queixou-se, e vamos dizer assim, com alguma razão, com alguma razão, da arbitragem. Não é uma novidade nestes jogos do Standard, não é uma novidade as queixas, atenção, não estou a legitimar, não estou a dizer que são válidas ou não todas. O que é que tu achas disto tudo? Porque há um ano e tal que adeptos, jogadores, treinadores se queixam disto. Eu acho que às vezes é mais fácil apontarmos para os outros em vez de para nós, quando as coisas não correm bem. E por isso acho que às vezes é muito fácil dizer que é por causa dos árbitros que determinadas coisas acontecem. E qualquer uma das 30 equipas, se quisesse, quando chegasse ao final do ano, conseguia fazer um vídeo de 30 minutos em que conseguia provar que era completamente gamada, porque o jogo de basquete é muito difícil de apitar. Sim. E há sempre decisões erradas para todos os lados. Eu acho isso. Se há lances, se houve lances nesse jogo estranhos, houve, a falta técnica é estranha, aquela cena do chat, tipo, a mandar-se para trás, é muito estranho, estás a ver? É muito estranho, mas atenção, mesmo esse do chat a mandar-se para trás, eu acho que houve lances na NBA deste ano em que isso aconteceu, estás a ver? A falta técnica não, a falta técnica é uma coisa meio surreal, não se percebe bem como é que aquilo acontece, mas eu não acho que seja por isso. Agora, o que vai acontecer, e isso é que eu não tenho dúvidas, que é, para já, a partir do momento em que se começou a falar dos flops do Shea, ele deixou de ser tão apitado, de meio da época para a frente, deixou de ser tão apitado. Não tenho a estatística aqui comigo, mas aposto que foi menos vezes para o lance livre. E esta conferência de imprensa de agora, e o que se vai falar nos dias até lá, até ao jogo, e nos dias a seguir, não tenho a mínima dúvida que os Standard vão ser... ou seja, que a teoria da compensação vai entrar em vigor e que quem vai beneficiar disto não vão ser os Suns, mas vão ser as equipas contra que eles vão jogar a seguir. Porque claramente isso vai ser uma coisa em cima da mesa. E de repente Lucas Niven já está a sonhar, porque sem Jalen Williams sem Jalen Williams, sendo dos Lakers. A única equipa mais beneficiada com o Standard, como toda a gente sabe. A única equipa mais beneficiada com o Standard, como toda a gente sabe. E tendo estes chopos de arbitragem a seu favor, bem, vai acontecer. Não, é isto. Eu acho que, não quer dizer que são desculpas de mau pagador. Eu acho que a diferença é demasiado grande para... Mas parte da irritação é essa, é perceber que eles não precisam destas calls meio manhosas para dar 40 aos Santos como deram no jogo 1. Pois não precisam. Eu há um ano estava aqui a dizer sobre esta conversa do apito do Standard. Eu lembro-me de dizer neste podcast o seguinte: eu sugeria às equipas que enfrentam o Standard que defendam com a mesma agressividade que eles, porque não conseguem. Aquilo que as pessoas não conseguem fazer é defender como os Standard defendem. Isso é verdade. Mas também é verdade que, independentemente de onde esteja o critério, mais apertado ou mais largo, é frequente no jogo do Standard não haver o mesmo critério para as duas equipas. Pronto. Ou nas chamadas que são 50-50, caírem recorrentemente mais vezes para o Standard. E no jogo 2 esteve perto de ser ridículo. Ridículo. Agora, não sei se no jogo 3 os Standards vão aproveitar isso e com a ajuda do público... Vai haver carga que não é brincadeira. Vai haver carga que não é brincadeira. Os Suns devem martelar e obrigar os árbitros a apitar se tiverem coragem. Isso eles devem fazer. E os Suns também têm alguns casinhos. Não sei, o Goodwin, acho eu, que não vai estar disponível porque ele magoou-se no início da série, que é um tipo importante para isso. O Dillon vai estar louco. Mas eu nem estou a falar eu nem estou a falar do Dillon, estás a ver? Eu acho que há vantagens em que não seja o Dillon, porque no Dillon está toda a gente a olhar, estás a ver? Eu acho que a vantagem é os outros. Exatamente, claro. Os outros é que têm de dar porrada de 3 em pipa, como se costuma dizer. Esse é que tem de dar, porque no Dillon já toda a gente está à espera, estás a ver? É para expulsar o Dillon Brooks, depois para expulsar,
Depois É expulsaram. quarta-feira. Eu estou a falar é do Colin Gillespie espetar um cotovelo na barriga de um gajo. Eu estou a falar é disso, dessas coisas, estás a ver? Yeah. Porque isso vai acontecer. Se os Suns forem espertos, era o que eu faria. Eu diria, se eu fosse treinador, diria aos jogadores da minha equipa, malta, é assim, hoje, como diria um bom treinador de futebol, até ao pescoço é canela, estás a ver? Até ao pescoço é canela, estás a ver? E estes gajos não vão entrar para o cesto nenhuma vez. Não vão. Veremos porque o Booker comete um erro básico, que é chamar o árbitro pelo nome. Ele foi multado já em $35 mil, que não lhe dei muito, mas foi multado. E os árbitros têm tipo aquela irmandade, é tipo a bofe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e não só, tem aquela irmandade, estás a ver, que é tipo, se seres mal de um dos nossos, estás lixado connosco para sempre. E ele chamou o árbitro pelo nome, disse que o árbitro teve uma exibição horrível. O Dylan Brooks disse que a próxima grande inovação da NBA devia ser obrigar os árbitros a falar e a seguir aos jogos também. E por isso eu não sei se eles vão ter muita simpatia no balneário dos árbitros, mas é o que devem, eu estou de acordo, é o que devem fazer. E se esses ventos de pressão no standard fizerem sobre os árbitros, fizerem algum futuro, algum resultado para o futuro dos playoffs, acho que são boas notícias para toda a gente. Sim. Eu acho que vai ser, não se vai sentir tanto agora, mas vai se sentir a seguir, se calhar nas finais de conferência. Porque uma coisa que só para acabar isto, que o Dylan Brooks disse com razão, capaz, porque ele, enfim, é um bocadinho mais novo que nós, mas cresceu a ver os playoffs dos anos 2000, como nós. Eu tinha a ideia, e sempre cresci a ver, a NBA com o apito a apertar nos playoffs, portanto era mais físico, havia mais carga, as defesas portavam-se melhor, os jogos eram mais duros, naturalmente mais duros, e ele diz aquilo que vimos aqui hoje parecia um jogo de fase regular em que se apitou tudo e mais alguma coisa e coisas absurdas, tipo aquela ofensiva que marcaram sobre o Caruso ou Devin Booker no salto, epá, não percebo. Sim. Bom, jogos de hoje. Vamos ter Celtics Sixers, Lakers Rockets. Desculpa, Sixers Celtics, Rockets Lakers e Blazers Spurs. Se calhar começamos já pelos Blazers Spurs, isto porque o Embi bateu com a cabeça no chão. E foi fazer o Foi fazer o mesmo. E com os protocolos de concussão, ele vai estar de fora este jogo e não sei quantos jogos mais é que vai estar de fora, mas arrisca-se a não jogar pelo menos mais 1 ou 2 jogos na série, não é? De certeza. Sim, no máximo dos máximos, se não passarem testes que têm que ser feitos, só voltaria para o jogo 7, mas há a possibilidade de voltar. Ele viajou para Portland, para já, tem 48 horas de inatividade obrigatórias e depois tem testes que vai ter que passar, tanto com médicos da própria equipa como com médicos independentes fornecidos pela Liga. No limite, pode estar disponível para o jogo 4, na pior das hipóteses, não está bom e não pode jogar, mas se o protocolo for estendido até ao fim, só estaria disponível para o 7. Yeah. Mas acho que é de contar com ele para o jogo 4. Sim, o que significa que não vai jogar hoje. E os Blazers ganham aqui um balãozinho de oxigênio muito interessante, porque conseguiram roubar um jogo em San António, depois de um primeiro jogo em que se achou, bem, ok, estes miúdos são muito engraçados. Mas avisámos que o jogo não foi tão folgado como se é verdade, mas pronto, mal ou bem, vai custar. É um bocado como os Lakers com os Nuggets, tipo, de há uns anos, que é tipo, ok, pode custar um bocadinho, mas tipo, o que vai acontecer é que no final é isto. Cabrão. É isto. Desculpa, estou a ser honesto. E não foi isso que aconteceu. Nós tivemos eu queria aqui recuperar os números, ganharam 106, 103. Pá, e posso agora dizer, estou autorizado. Podemos falar. Nunca teve tão alto, está na altura de vender. Liga ao teu contabilista, liga ao teu treino. Num jogo de carreira de Scoot Henderson, vamos dizer isto, o melhor jogo da sua carreira, foi titular, 11 em 17, 31 pontos. É engraçado como. Agora não digas mais nada, a liga estatística acaba aí. 0 assistências, 0. O gajo que passa esse tempo todo com a bola na mão, 0 assistências de Scoot Henderson, mas foi um jogo incrível, 5 em 9, 3 pontos, 11 em 17 lançamentos de campo, mais 9, e os Blazers acabaram por ganhar um jogo, uns Spurs que estavam claramente debilitados porque o Embiid só jogou 11 minutos, né? E as outras armas não tiveram capacidade para lidar com aquilo que os Blazers estavam a oferecer. Portanto, hoje não sei como é que vai ser em Portland. Eu diria que isto é um jogo obrigatório para a equipa dos Blazers.
tem que ser, porque vão voltar a casa, tal efeito de jogar em frente ao público, e podem passar para a frente da série. Acho que se perdem, se fica 1-2 sem o Wemby, quase uma sentença para eles, até anímica, porque tínhamos aqui uma oportunidade de ouro e não conseguimos. Foi bom para eles de ver que ganharam um jogo sem precisar do Deni Avdija, praticamente. Ele não faz um jogo absolutamente nada de especial. Não devemos esperar 5 triplos em 9 do Scoot todos os jogos, é verdade. O Jrue Holiday faz um jogaço na defesa e no ataque, ali a velhinha raposa a mostrar que ainda está viva. Minutos muito interessantes para o Robert Williams, tem sido o melhor posto dos Blazers nesta série, tem dado muitos problemas aos Spurs, ali num papel de reserva, mas disponível fisicamente. Por isso vai ser curioso como é que os Spurs, que agora só tem o Cornet, vão conseguir lidar com o tamanho, porque de repente o Klingon, não sei se foi o melhor ressaltador ofensivo do campeonato este ano, mas arriscam-se a que a coisa fica ali um bocado bar aberto. E o Wembanyama, que é o segredo para o espaçamento dos Spurs, porque é ao bloqueio direto, o Wembanyama mergulha, os defesas fecham todos e de repente os Spurs são a equipa que consegue arranjar mais triplos do canto, não vai ter espaço para lançar de fora. Os atiradores não dão grandes garantias, nem o Fox, nem o Castle, nem o Dylan Harper, só o Vassell é que ainda é o melhor atirador, por isso vão ter que perderam o jogo 2 porque perderam o Wembanyama também a meio do jogo, portanto têm que inventar ali um bocadinho o plano de voo já com o avião no ar. Agora tiveram 3 dias para tentar desenhar um plano de jogo sem o Wemby. Não vai ser fácil, mas eu recomendava ao De'Aaron Fox que justificasse aquilo que ganha. se calhar dava algum jeito. Convinha, sei lá, ser melhor que o Jrue Holiday ou assim. Sobre os outros 2 jogos de hoje, queres ir primeiro aos Lakers ou aos Celtics? Se calhar deixamos os Lakers para o fim. Vamos primeiro aos Celtics, que sofreram muito com Tyrese Maxey e VJ Edgecombe, e perderam em casa com os Sixers, e agora vão ter de ir para a Filadélfia com um igual. Se calhar foi uma wake-up call para os Celtics, que depois de um primeiro jogo em que atropelaram os Sixers, se calhar não sei se pensavam que ia ser um passeio, mas os Sixers dominaram o jogo mais ou menos do princípio ao fim, e mesmo sem Embiid conseguiram roubar um jogo em Boston, uma grande joga de VJ Edgecombe, que teve aquele piscar de olho para a câmara, que épico, completamente épico. Ficaste um bocadinho molhadinho. Aí, putz, adorei o que o gajo fez. Mas pronto. Há um post que já fez um teorema de Pitágoras para calcular a distância a que a câmara estava. A câmara estava a 30 e tal metros do gajo e ele sabia onde é que ela estava. E pronto, acho que foi difícil. Acho que foi difícil, não. Acho que para os Celtics foi muito complicado lidar com não só os bases rápidos e pequenos dos Sixers, como já que hoje estamos numa de bater em jogadores de quem gostamos aqui no podcast, o Derrick White não está a fazer os playoffs nada de especial até agora. Não. E os Celtics precisam... Sim, esta é a diferença quando nós brincamos contigo a dizer que o Derrick White é melhor jogador que o Jaylen Brown, é porque o Derrick White na realidade é um dos melhores, está naquela limiar em que é quase sobrequalificado para o chamarmos de role player, mas na verdade aquilo que o Derrick White é o MVP dos role players, basicamente, e é a diferença pela qual há tipos que são casta All-Star, como o Jaylen Brown, e o Derrick White está lá a bater à porta porque os analytics são incríveis e é um dos melhores bases protetores de cesto e não sei o quê, mas depois também é um base em que não pode ter a bola na mão de 20 minutos por jogo como o Jaylen Brown pode ter, não tem capacidade para atacar o cesto, posse de bola sim, posse de bola não, como o Jaylen Brown pode ter, e quando o triplo não está a cair a coisa fica muito agressiva. No triplo sempre foi um bocadinho quente e frio, e neste momento está a atravessar uma fase fria, e quando é frio a coisa fica feia. Por isso os Celtics perderam um jogo de playoffs à Celtics, que eu diria que é que quando vamos analisar no fim os gráficos de qualidade de lançamento e quanto é que o jogo devia ter ficado se toda a gente metesse os seus lançamentos à percentagem habitual, os Celtics iam ter ganho por 13 ou 14 o jogo que perderam, mas a verdade é que os playoffs são séries em que alguém tem de ganhar 4 vezes à outra, portanto as amostras grandes, a big data de acumulada durante a época não interessa muito, o que interessa é quem é que mete a bolinha no cesto naquela noite. Aconteceu com os Knicks 2 vezes o ano passado até a lesão do Tatum, e aconteceu nesta. Os Sixers meteram tudo, os Celtics não meteram nada, e agora estão igual. E hoje em Filadélfia vai ferver.
E essencialmente o Maxi está a arrebentar com aquele deep drop em que o Mazzulla tem o Nemias e o Vucevic. O Nemias teve um jogo muito difícil. Para quem achou que o jogo tinha sido muito difícil, ele teve bem, foi 5 faltas, mas ele teve bem. Aqui foi completamente... Não foi ele que foi aniquilado, foi o puzzle defensivo montado pelo Mazzulla foi aniquilado. O Vucevic foi ainda mais queimado que ele. O Vucevic não fazia ideia onde é que estava sequer. Foi muito pior. Portanto, para quem está a ouvir lá em casa e não esteja tão familiarizado, o deep drop é quando o Maxi pede um bloqueio direto, vai o poste do Maxi ajudá-lo e o poste dos Celtics fica no pintado à espera da penetração. E os jogadores dos Celtics, o Tyrese Maxey recebe o bloqueio direto e vai já daqui, ou o Maxey, ou o VJ Edgecamp, ou quem quer que seja, e tiveram triplos e lançamentos longos de média distância praticamente sem oposição, rebentaram os Celtics, estavam a meter os lançamentos todos. Na segunda parte já vimos alguns edges ao bloqueio direto, portanto o Nemias sair ao portador da bola, mas o Maxey, enfim, se não for o jogador mais rápido da liga com bola, é um dos 2 ou 3 jogadores, não tem dificuldades nenhumas em dobrar a esquina e chegar ao lançamento, e depois, mesmo que não consiga finalizar, porque há uma que o Nemias recupera para finalizar, depois nas costas do Nemias não está ninguém para o ajudar e meter as costas em cima do posto adversário, dá ressalto ofensivo para o Drummond, a bola vai lá para dentro na mesma. Por isso, mais do que a culpa ser do Nemias, porque ele está em deep drop, porque estão a mandar estar em deep drop, acho que os Celtics têm que assumir que passem por baixo do bloqueio, tentem chegar mais rápido ao Maxi, passem por baixo do bloqueio, e se ele quiser lançar a 8 metros ou 8 metros e meio em vez dos 7,25, lance, e se perderem uma série, eu acho que eles vão perder uma série com o adversário a lançar sempre a 8 metros e meio do sexto. Sim, ou então vão ter de jogar sem o Nemias e vão ter de jogar com o Tatum a 5 e vão ter de viver com o Drummond a carregar, o Drummond ou o Bona ou quem quer que seja a carregar em cima, mas isso, da malta. Isso no ataque dos Celtics também torna a vida muito difícil ao Drummond de repente, porque tem que vir defender fora alguém. Portanto, eu acho que isso é uma boa observação. Acho que vai haver, acho que este jogo vai dar vontade ao Mazzulla de jogar mais vezes com 5 out nesta série, pelo menos enquanto não houver Embiid, que passou de alto para Bountiful no report. Sim, pois, mas o Embiid... acho que haver Embiid era um descanso para o Mazzulla. Pois, é com o Embiid também os Sixers já não vão jogar assim, então... Exatamente. Então, tipo... São mais previsíveis. E o Mazzulla sempre cozinhou o Embiid. Sempre. Acho que era bom. Bom, Lakers. Vou ter uma cena. Acordei muito cedo na terça-feira. Na terça ou na quarta, eu já não me lembro. E apanhei os últimos 15, 20 minutos de jogo. Estou a dizer jogo mesmo, minutos de jogo. Jogo 2, sim. Do jogo 2 dos Lakers com os Rockets. Feinho. Jogo terça para quarta, sim. Feinho. Mas que é que nunca tinha assistido a um meltdown do Kevin Durant e assisti nesse jogo. Foste a tempo de apanhar aqui 4 turnovers, 5 turnovers? Vi para aí 4 ou 5. Acho que foram 4. Para aí 3 seguidos. Fui a tempo de apanhar isso. Fui a tempo de ver o JJ Redick criar cozinhar, como estavas a dizer, um sistema defensivo em que o Kevin Durant faz isso. Fui a tempo de ver uma equipa dos Rockets que não sabe bem o que é que está a fazer dentro de campo se o Kevin Durant não estiver a jogar bem. É assustador. Eu tenho a impressão que os Denver Nuggets sem o Jokic conseguem jogar melhor do que estes Rockets com o Kevin Durant a jogar assim. E tenho de dar os props ao meu puto LeBron, porque o meu puto LeBron está a jogar muito bem, pá. Está a jogar muito bem, está a fazer tudo certo. E é inacreditável como é que tu olhas para a equipa dos Lakers, que tem, pá, com todo o respeito, atenção, e vou dizer isto respeitosamente, mas há momentos em que os Lakers têm o Jake LaRavia, o Jackson Hayes, o Luke Kennard e o Rui Hashimura, os 4 a jogar com o LeBron ao mesmo tempo. E eu tenho mesmo algumas dúvidas, se estes 4 espécimes serão melhores ou piores do que aqueles 4 que jogavam com o Kobe naqueles anos de Vietnã dos Lakers, porque eu não tenho a certeza se são melhores, honestamente, não tenho a certeza se são melhores. Os jogadores 1 a 1, se fores comparando, estás a ver? O LaRavia fez airballs no quarto período, vamos só dizer isto, ele é um lançador, ele é um lançador de basquetebol,
Portanto, o que o LeBron tem feito e a forma como ele tem conseguido levar e controlar o jogo dos Lakers é inacreditável para um gajo com 41 anos. E já disse isto antes e vou dizer outra vez: se os Lakers passarem à próxima ronda dos playoffs, isto é um dos maiores trabalhos da carreira do LeBron James. E digo isto sem problemas, é um dos maiores trabalhos da carreira do LeBron James, porque por piores que os Rockets sejam, por piores, e claramente não estão a jogar são bem. Muito maus. São muito maus. É verdade, mas os Lakers, a equipa que os Lakers têm, não é suposto ganhar o jogo com aquela, eu vou dizer até tranquilidade, porque os Lakers controlaram sempre, pelo menos a parte final do jogo, os 15 minutos finais do jogo controlaram. Com o Marcus Smart, tipo, pronto, fez o Marcus Smart game, pronto, que pode acontecer, também houve o Luke Kennard game, agora houve o Marcus Smart game, mas o LeBron controlou todos os aspectos do jogo e o JJ Redick com a armadilha que montou o Kevin Durant, tipo, acabou com os Rockets, basicamente foi o que aconteceu, acabou com os Rockets, com um gajo no banco que tem a escolha número 3 do draft, que by the way também é um ball handler, sem pensar, e acho que o Zé Clô até falou isto. Jogo 2. Sim, tipo, mas será que não... E outra coisa, que é uma coisa que eu também não percebo, e estava a dizer isto, mas, desculpa lá, mas o Udoka está a ver o Kevin Durant levar 2 contra 1 a 2 metros da linha de triplo. E ele não pensa por um segundo, está lá um gajo do outro lado dos Lakers, que eu se calhar se lhe fizer isto, os gajos que ele tem para responder a isto são piores que os meus. E ele só decide fazer 2 contra 1 com o LeBron, para o LeBron, aí a 3 minutos do fim, a 2 minutos do fim. Tipo, já o jogo estava a uma distância até considerável, estás a ver? Não sei. Tenho dificuldade em perceber. Do lado dos Lakers, o LeBron é estúpido. Nós nunca mais vamos ver nada assim. Tipo, eu não vejo a carreira do Jordan desenrolar-se. Eu acho que o Jordan é o número 1. Pico é o número 1, mas é indiscutível de quem é que teve a maior carreira de todos os tempos. Isto é ridículo. Nós estávamos no 10º ou no 11º quando este gajo começou a jogar a bola, estás a ver? E ele, passados 23 anos, com 41 anos, ele continua a largar 27-7-7 como se tivesse 19. É patético. E a palavra certa é controle. O gajo sabe, lá está. Ele já andou, vê-se mesmo quem é que já andou muitos anos nisto. Ele quando entra neste jogo, ele se não fosse o KD, ele já deve ter jogado mais jogos de playoffs que o adversário todo junto. O LeBron tem mais vitórias nos playoffs do que qualquer franchise desde 1995. 95, ele entrou na Liga em 2003. Tem mais vitórias do que qualquer franchise passou os Spurs com esta vitória no jogo 2. E acho que a palavra certa é controle. Sabe exatamente o que é que vai acontecer num jogo de playoffs, o flow do jogo, o conhecimento do playbook do adversário que ele tem, continua a não ter paralelo, aliado à capacidade atlética, é um cérebro completamente descomunal que está dentro daquele jogador e é mesmo ridículo. E o JJ Redick montou uma defesa capaz de dificultar a vida aos Rockets e tem mérito nisso. Dito isto, os Lakers eram dados como tendo 15 ou 20% de hipótese nesta série, de acordo com as casas de apostas. Não há muita gente que tenha posto os Lakers a passar. Os Rockets não deviam estar a ter muitas dificuldades contra o LaRavia, o Ayton, o Smart que ninguém quis no verão, Jackson Hayes, Luke Kennard. Tipo, como é que... Outra coisa a jogar o melhor basquetebol da carreira, puto. Outra coisa que o Udoka não pensa é eu não posso jogar com o Rich Shepard porque isto aqui é o gajo que eles vêm atrás dele em todas as posses de bola. Se eu deixar em campo, isto vai ser perigoso para a minha defesa. Nós estamos a jogar com o Luke Kennard 30 e tal minutos, ainda não estou a correr atrás dele todas as posses de bola a ver o que é que acontece, meu. É uma coisa que não te ocorre, pagar na mesma moeda. Ele ainda não viu que tem 3 jogadores ofensivos capazes nesta série, que é o Şengün, quando calha, o Rich Shepard e o Kevin Durant. Eles jogaram 4 minutos juntos no jogo 2. 4 minutos. Ele ainda não viu quando tem só 2 desses em campo, os Lakers ignoram completamente os outros 3. Eles tratam o Amen Thompson, os Josh Okogis, os Tari Easons da faz vida, o que tu quiseres, o Capela. Faz o que tu quiseres. Se estiveres a mais 2 palmos do cesto, faz o que tu quiseres. Eu não acredito em ti. Ele chama pin downs para o Kevin Durant vir receber fora. O melhor atirador de meia distância do campeonato, estar a pôr a bola nas mãos a 10 metros do cesto, a ter um 2 contra 1 imediatamente. Ele nunca foi um bom driblador.
Um excelente driblador. Ele nunca foi um nem é excelente isso, é passador. tipo, A bola não brinca se eu, para quê, meu? se eu sei que ele vai sofrer 2 contra 1, independentemente do sítio onde ele está, porque é que é ele que tem de vir buscar a bola, estás a ver? Porque é que a equipa não arranja uma forma, pá, estes gajos são profissionais, de Sim. alguém ter a bola na mão que não seja ele. Alguém tem a bola na mão que não seja ele e ele trabalha fora da bola. É que se ainda fosse um gajo que precisasse sempre ter a bola na mão, eu percebia. Mas o Kevin LeBron- Durant não é esse gajo. O LeBron ao fim dos jogos 2 tinha mais post-ups, receber a bola no poste, do que Sim. qualquer equipa nestes playoffs. Porquê? Porque ele recebe dentro, receber dentro, está mais perto do cesto, é mais fácil. Quando fizer o 2 contra 1, ele dissecar a defesa e ver quem é que está aberto. O Kevin Durant está a recebê-las a 10 metros do cesto. Mas pronto, para além disso, são as vibes de uma equipa de KD. Está cá As tudo. vibes. Está cá tudo. Sim. Posso só dizer que Não, perguntaram ao Jabari Smith agora antes do jogo 3 como é que tinham que fazer, ajustamentos, o que é que viram, o que é que não viram. O Jabari Smith, pá, temos que ver filme, temos que ser melhores, temos certeza que vamos jogar melhor em casa, é mais confortável para nós, temos de ter mais a capacidade para o Kevin Durant, mas também depende dele não fazer turnovers e fazer os passos certos. Sou um colega de equipa dele a dizer. Muitas vibes incríveis. as vibes estão boas. Austin Reeves, questionável já agora. Já também vi. Só uma notinha. Quando vi o LeBron fazer aquele afundance mesmo no fim do jogo, como se tivesse 19 anos, pensei nisto, que foi... Epá, não gostava nada que o gajo se fosse embora no fim da época. Não gostava nada. Gostava que o gajo ficasse mais um ano. Gostava que ele ficasse mais um ano. Pronto. Porque acho que o que ele está a fazer, ele está a jogar um basquetebol que é um desperdício se não houver mais um ano disto. É um desperdício. Está a honrar o desporto, gajo. Está a honrar o desporto, é isso mesmo. Ele está a jogar demasiado bem para um gajo que não tem mais para dar. Ele tem mais para dar. Estás a ver? Isto não E qualquer adepto da NBA, com menos de 50 anos, eu diria, não está minimamente preparado para o que é uma NBA sem o LeBron. Eu não estou preparado para começar uma época e o gajo não está lá. É absurdo, é inconcebível quase. Bom, vamos avançar. Temos de ir à rubrica apoiada pelos nossos amigos da Betano. As odds não mentem, porque como sabem este podcast é o apoio da betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. E a questão é esta, Lucas. O público pediu, e se o público pede, nós vamos oferecer. Nós vamos dar, nós damos o que o público pede. Portanto, o que é que eu tenho para ti? Tenho as odds para os jogos do Campeonato do Mundo de Snooker. Cá estão elas. Vou-te dar as odds dos jogos da manhã e de um jogo de domingo. Amanhã vamos ter... É jogo ou é resultado da série? Jogo. É o jogo todo, diz. Sim. Chris Wakelin contra Neil Robertson. Sim, Neil Robertson favorito, não é? Neil Robertson favorito, sim, como é óbvio. Australiano? The Thunder from Down Under? 1,36 para Robertson, 2,75 para o Wakelin. Tem um bom nome, Wakelin, é assim engraçado. Tem ar de rufia de pub inglês. É um careca com ar de guna. Hossein Vafaei contra Judd Trump. Vais gostar desta. Isto é o Trump contra um iraniano. Trump contra um iraniano, sim. Trump fino. Favorito, claramente favorito, 1,12. O Hossein Vafaei 4,85. Judd Trump não é da família do Trump, pois não? Não. Ok. Depois, este é inglês e é canhoto, puto. É canhoto. Ok, respeito. Depois, eu calculo que este seja o jogo cabeça de cartaz. John Higgins contra Ronnie O'Sullivan. Sim, senhor. Ronnie O'Sullivan, 1,45. Dois históricos da classe de 92. O'Sullivan, 1,45. Higgins, 2,45. E domingo, 26 de abril, tenho aqui um jogo entre Mark Selby e Wu Yize. Acho que é assim. Atenção ao Wu. Atenção ao Wu. Na armada chinesa jogam snooker muito soltinho. Aposto que é underdog, mas não vai ser fácil. É underdog, 2,32 para o Wu e 1,50 para Mark Selby. Mas não está tão desequilibrado como as tuas possam achar. Da família dos Peaky Blinders, não é? Mark Selby. Não, é de Leicester. É o The Jester from Leicester. The Jester from Leicester. Pronto, e são estas odds para o snooker. Hoje não há odds de basquetebol, só odds de snooker. Então não tens para mim um Ding Junhui contra um Zhao Jintong? Esse jogo é hoje, puto. Vai perder validade. Mas posso dizer-te, se quiseres. Vai perder validade. Mas nesta altura o Zhao Jintong 1,21 e Ding Junhui 2,90.
E hoje também ainda Barry Hawkins com Mark Williams, Barry Hawkins 1,90 e Mark Williams 1,55. Pois, isso já aconteceu, na verdade. Yeah. O Janui contra Zhao é um jogo com uma carga simbólica muito, muito grande, sabes que o Ding Junhui foi o primeiro jogador chinês a ser número 1 do mundo, primeiro jogador asiático a ser número 1 do mundo, um histórico, e nunca conseguiu ser campeão do mundo. E o Zhao é o Delfim, é o melhor jogador, se calhar o melhor jogador do mundo neste momento, campeão em título, e é quase Delfim, que jogou no Sporting, o Trinco, número 6. Delfim, exatamente. Depois lesionou-se. É exato, o Zhao tem a mesma boa meia distância, é por aí. Sim. Vamos só às nossas perguntas da bancada antes de irmos embora, ainda temos algumas. Diz assim o Pedro Leiria: boas, malta. A pergunta desta semana, depois do play-in, é sobre o draft. Com o Standard a entrar na lottery, vêm-nos na noite do draft ou durante o verão a trocarem o jogador que picarem, caso por exemplo não sejam campeões, para irem buscar um jogador que está para o buraco, caso aconteça eliminação. Se sim, que jogador vinham eles aí buscar, e quem acham que do Standard sairia por ter dado barraco ou ter ido mal nos playoffs? Vem o Chet, o JW e o Shea a ficar juntos os anos todos de contrato e como equipa para título esses anos todos? Acho muito difícil, visto como está hoje em dia em termos de CBA. Última pergunta: se os Warriors ficarem com uma pick top 3 tipo Mavs o ano passado com a first pick, vem possível uma última dança no próximo ano, ou em 27-28 com o Steph a conseguir ter longevidade tipo LeBron e a escolha deles ter um talento absurdo, como é a maioria dos jogadores de first round deste draft? Abreijos a todos e desculpem o testamento. São várias coisas aqui. Há aqui um suponhamos lixado, que é: se os Thunder tiverem uma pick alta, será que vão trocar por um jogador? Pick alta ou não pick alta? Acho que são logo duas coisas que não fazem parte do ADN do Presti e do Standard, que é trocarem escolhas de draft, desperdiçarem talento que podem ir buscar e irem buscar alguém. Também não tem sido, a não ser cirurgicamente, role players, o Hartenstein e o Caruso. Na época passada. Acho que não faz parte do ADN deles. Portanto, é verdade que com o CBA é muito difícil manter contratos máximos todos juntos, mas sim, vejo o Shea, o Chet e o JW juntos durante muitos e bons anos, porque eles têm um filão interminável de escolhas de draft na primeira ronda. O que vai ficar difícil é manter os Hartensteins, os Dorts, os Isaiah Joes, aquele pessoal da classe média. Vai ser complicado, mas enquanto eles continuarem a encontrar os Cousin Wallace, os AJ Mitchells, e ainda não vimos o que é que o Top Pitch pode valer. Foram buscar um este ano que não jogou, o Thomas Sorber, também não sabemos o que é que ele vale para o ano, mas a receita do Sam Presti neste ambiente de CBA é claramente manter aqueles três, porque, enfim, a base posto extremo, todos com nível MVP / All-NBA / jogador defensivo do ano, que não se encontra todos os dias, e depois construir à volta disso. A receita é essa. Os Warriors, eu não sei quantas vezes é que temos de dizer nestes microfones que a última dança aconteceu em 2022, que os adeptos dos Warriors continuam: vocês não acham que ainda dá se bater com muito jeitinho, o Steph é tão bom? Não dá. Diz assim. Mas esses subissem para o top 3, já nem acho que se achem bons o suficiente para irem buscar alguém e trocar para o top 3. Acho que se agarravam a essa pique. Claro, bora ficar com isto. À franchise players e começavam a preparar um futuro pós-Steph. Sim. Já agora estava a ver que no mock draft da Yahoo o Darren Peterson já está em quarto. Eu vou-te dizer uma coisa. Estou a começar a ver agora alguma coisa dos top picks e eu duvido bastante. Aliás, acredito bastante que o Caleb Wilson vai ser melhor que um dos três que tem estado sempre à frente. Okay. Se me perguntasses, não sei de quem. E o é enorme, né? O gajo é enorme, né? É muito atlético, muita energia. Tem o chão dele muito, muito alto. Não sei se pode ser a superstar que um dos outros potencialmente pode ser, mas o chão dele é mesmo muito, muito alto. Darren Peterson, talvez por causa do ano estranho que teve, talvez tenha o maior potencial de bust dos 4, mas também é rapaz para ter mas se aquilo engatar. Também é rapaz para ter o teto mais alto. Eu não escolheria, eu não sei se o deixava cair até quarto, não sei. Diz assim o André Mesquita: perguntas 0, mas se não tivermos um rant à chefe acerca da proteção dos senhores do apita, ok, sim, vamos todos ficar tristes. Já falámos disso, André. Já falámos. Não foi um rant, mas foi aqui algo. Diz assim o Rui Mascarenhas: olá aos três, não é uma pergunta, mas apenas um desabafo. Como é que o Ime Doc é treinador de basquetebol? Quantos treinadores que estão na Euroliga e outras ligas são melhores do que ele? Em 2022 todos os analistas andaram a chatear o Jaylen Brown e o Jason Tatum pelo dribble e depois hero ball com poucos segundos no relógio, achando que era culpa deles ou a falta de aura. Não, era falta de qualidade do treinador. Tenho facas nos olhos a ver estes Rockets a jogar. Coitada da borracha laranja. Espero mesmo que os Rockets sejam escovados pelos Lakers para ver se é despedido. End of rant.
PS, o que chamamos ao Jokic, és gordinho? E depois ele deixou mais outra pergunta, o Rui. Olá outra vez, só para deixar claro que agradeço ao Adam Silver e à NBA pelo banner 19. Fizeram 4 coisas que irritaram o FO. Quem é o FO? FOBO, o front office, o back office e o roster dos Celtics. O Jaylen Brown tem um barquinho no ombro por não ter sido nomeado para o MVP, o Derek por não estar no Defensive Player of the Year, o Ketão por não ter sido incluído no Most Improved e o pior de todo, o Joe Mazzulla por ter sido nomeado para o Coach of the Year. Abrange a todos. Acho que não há aqui nenhuma pergunta do Rui, é só o comentário. Sim, o Doca já falámos. Sim, o Doca, enfim. Fico contente de não ter estado tão quietinho ele como o pessoal chegou a estar, especialmente no final do ano passado. Eu estava bastante. Sempre desconfiei um bocadinho. E é um ponto interessante, de facto, andámos a bater na coabitação do Tatum e do Jaylen Brown, mas se calhar está ali um ponto. Apesar de isto já vir dos tempos, este ponto da coabitação dele já vinha dos tempos do Brad Stevens, a treinador. Sim, esta cena do Doca faz pensar se o lado mais estratégico não era assegurado pelo Mazzulla e pelo Will Hardy. Eu acho que há treinadores que quando não vêem o balanço entre ataque e defesa ou têm deficiências na gestão de homens, podem ser os melhores do mundo como assistentes, mas depois para o lugar principal talvez não dê, quando não compreendem rotações, tipo se calhar o Thibodeau, quando foi campeão em 2008 pelos Celtics, ao lado do Doc Rivers, era de longe o melhor assistente do mundo e não deu um treinador principal de topo. Às vezes atinges o topo da tua carreira e daquilo que és enquanto treinador. Eu tenho algumas dúvidas que o Doc, enquanto treinador principal, seja isto tudo. Havia alguém que dizia com alguma graça que o J.J. Redick, como era um antigo especialista em lançar em movimento e a meter a bola no cesto, conseguiu pegar no Luke Kennard e fazer dele um jogador importante para os Lakers, assim como é óbvio que o Ime Udoka, como era o 11º jogador numa rotação da NBA, consiga fazer do Jason Tate um jogador importante numa rotação da NBA. Desceu Gonçalo Cunha, proponho uma nova alcunha, também inspirada no mundo dos superpoderes, para o Sr. Mikal Bridges. Em vez do Iron Man, pela sequência de jogos, seria o Invisible Man, pela quantidade de jogos pelos Knicks que simplesmente não aparece no pavilhão. Tirando o Stephen A. Smith, nenhum adepto dos Knicks merece ligar a televisão para ver isto no jogo de playoffs. Acho que a vantagem dos Knicks é tanta em todos os matchups que apenas justifica esta desvantagem na série por tanta estupidez que o Mike Brown tem feito no banco. Principalmente ter lineups com small ball quando a vantagem mais descarada é na posição de poste ou jogar minutos sem Brunson ou Towns em quadra. Começar o quarto período do jogo 3 sem estes dois, depois do jogo passado, é capaz de ser masoquismo. É também o reflexo da fase regular, anda sempre perdido nas rotações. Nota, os Nuggets a rodar toda a gente tiveram a pior vitória da época do último jogo da fase regular frente aos Spurs e agora levam com os insuportáveis Timberwolves quando podiam ter o 4-0 mais óbvio toda a primeira ronda contra os Rockets. abraço aos três. É verdade, foi uma vitória amarga dos Nuggets neste caso, porque acabaram por... Não, os Nuggets ganharam aos Spurs na última jornada. Sim, mas como os Spurs não ganharam, certo? Sim, exatamente. Como os Spurs não ganharam. E os Spurs também foram parvos a não ganhar porque tinham mandado os Nuggets para o outro lado para jogar com o Standard a seguir. Para além de jogarem com os Rockets, jogavam com o Standard a seguir. É isso. Disse o Daniel Rodrigues. Boas, rapaziada. Eu não tenho mandado perguntas, mas só queria transmitir a felicidade que é ver Knicks a perder 2 jogos com Atlanta e ver LeBron aos 41 anos a carregar uns Lakers sem Doncic e Austin Reeves numa série de playoffs. Abraço aos três. Já falámos disso. Francisco Ferreira, bom dia a todos. Que bela altura para ser fã dos Blazers. Disse ninguém nunca. A minha pergunta é a seguinte. Se o Dame estiver saudável, será que vale a pena metê-lo em jogo? Eu adoro o Dame, mas esta equipa não tem repetições nenhumas com ele e não acho que ele seja exatamente um jogador plug and play. Se fosse o Tiago e ele ficasse disponível, arriscavam. Já agora, o CJ a mostrar tudo o que aprendeu com o Goat Dollar e Scoot melhor do que o Embi. #RipCityBiased. Obrigado e um abraço. Francisco, eu por acaso acho que o Dame, se fosse para meter umas bolinhas ali do canto, está-se bem, estás a ver? Está-se bem. Está a aparecer no Injury Report, está a aparecer como out. Surgiram aí uns boatos que se passasse uma ronda, talvez começasse a aparecer como questionável. Fez uma ruptura de tendão daqueles à mesma altura do Tatum e do Haliburton, portanto não é impossível que esteja... É mais velho que eles, só. Capaz. Eles não pediram a Disabled Player Exception, nem que tem um desconto no cap por causa dele, não chegaram a pedir, portanto não é impossível que se eles estiverem capazes podem utilizá-lo, não estão impedidos de o fazer. Perguntaram diretamente ao Splitter e ele disse provavelmente não podemos contar com ele. Não sei se ele disse provavelmente só para trollar ou Sim. Se há aí qualquer coisa, mas pô, o pessoal dos Blazers está a acreditar. Estão deixando a gente sonhar.
Sim, 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 sim. Diz assim o Zé, é só isto. Zé é o nome dele no nosso Patreon. Sigo-vos há muito tempo, mas tornei-me patrono de propósito para fazer esta pergunta que me ocorreu a ver Grande. o jogo 3 da série Nuggets contra Wolves. Hashtag sem pressão. Então a pergunta é esta: num mundo paralelo em tudo idêntico ao nosso, mas em que o Jokic joga pelos Wolves e o francês, o Gobert neste caso, joga pelos Nuggets, como é que está a série? 4-0 Eu para os acho que, Wolves. eu acho que está 4-0 para os Wolves, era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia Uhum. dizer. Fácil. Porque apesar do Gobert estar a fazer um grande jogo defensivo, os Wolves têm outros especialistas defensivos, outras carraças. Estás a pôr o Jokic e o Anthony Edwards contra o Jamal Murray e o Gobert? Yeah. Vai ser duro, puto. Francisco. Zé, aliás, Zé, não te quero desiludir, porque a pergunta se calhar tem uma resposta mais óbvia do que estavas à espera, mas, yeah. Mas não deixes de ser patrono, está bem? Ah, antes de irmos Faça dois. embora, antes de irmos embora, só tipo 30 segundos para falar que os Bucks já têm treinador. Taylor Verdade. Jenkins, que passou uma parte significativa dos últimos anos nos Memphis Grizzlies, foi despedido na época passada e agora voltou ao ativo Sim, para assumir o banco dos Bucks. foi o seu Ele que amigo. tinha sido já adjunto dos Bucks. Exato. Tinha sido, acho que foi campeão pelos Bucks enquanto adjunto, também com o puto Darvin Ham, adjunto do Budenholzer. Budenholzer sempre foi bom a escolher adjuntos. O Quinn Snyder também era. Não, o Quinn Snyder, não sei se foi, não me. Acho que foi no tempo dos Ox, já no tempo quando o Budenholzer estava nos Ox, o Quinn Snyder tinha sido lá adjuntos, acho eu. Curioso, não é? Porque se estiveres no lugar do Taylor Jenkins, há potenciais vagas este verão, tipo Orlando, talvez Houston, talvez Nova York, talvez Golden State, que podem ser mais apelativas. Até os Bulls, eu acho que eram mais apelativos que os Bucks, porque apesar do front office, do dono dos Bulls ser uma desgraça, pelo menos vais ter a folha salarial limpa e tens ali uma folha mais em branco para onde escolher do que os Bucks, que vão dar com o salário do Dame mais 3 ou 4 anos no cap, portanto aquilo vai ficar pior antes de ficar melhor. Portanto, o Taylor Jenkins se inscreveu para uma reconstrução muito profunda, ou então disseram-lhe, puto, nós vamos dar tudo para o Giannis ainda aqui ficar. E eu não sei se estamos prontos para mais um capítulo desta relação que se está a tornar absolutamente tóxica. Acho importante uma citação do que o dono dos Bucks fez há pouco tempo, há um mês ou dois, em que disse que ia acontecer uma de duas coisas, que é ou o Giannis vai assinar uma extensão connosco, ou nós vamos trocá-lo, porque não podemos perdê-lo de borla, isso não são os interesses dos Bucks. O problema é que ele não está elegível para a extensão logo a 1 de julho, só está em setembro ou em outubro, portanto eu não sei quanto desta novela é que é que os Bucks ainda arranjam forças para tentar convencer a ficar, e se os Bucks foram ter com o Taylor Jenkins a dizer, pá, nós vamos te contratar, mas é porque nós vamos conseguir que o grego aqui fique, porque vamos juntar o Ryan Rollins a isto e tudo mais. Não sei. Vamos ver. Cá estaremos. Lucas. Achei curioso. Yeah. Eu acho que vai ser uma novela. Vai ser uma novelazinha para o verão. Uma tragédia grega. Estás a ver? Vamos ver. Se isto corre mal Aposto para os que nunca Knicks, ninguém fez esta piada. se isto corre mal para os Knicks, a novela começa já daqui a 10 dias. Ah, sim, vai ser bonito. Vai ser bonito. Para os Knicks, para os Rockets, que é outro destino também, outro possível destino, vai ser bonito. Exatamente. Vai ser bonito. Ainda vamos ver Kevin Durant em Milwaukee. Mais uma paragem. Vibes imaculadas, certamente. Mais uma paragem. Lucas, obrigado por este bocadinho a falar de basquetebol. Malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify. Seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok. Pus no TikTok hoje teu, puto. Não sei se estás a par. No TikTok teu. Não estou, pá. A falar de rookies. Pus não fui eu que pus. Foi Zé Carlos. Foi o Zé Carlos, sim. E não se esqueçam de tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente, sem til, porque não há til, no URL. Meu puto, bom fim de semana. Bom fim de semana, um grande abraço, obrigado por seres quem és, e que tu és o Anthony Bourdain dos Bill Simmons. Uma espécie de escansão de hot takes, é isso? É isso que estás a dizer? Não, era isso que eu estava a dizer. Nunca acrescentes nada ao que eu digo a seguir, é só para ir embora. Está bem, vamos embora. Até à próxima.